Esse é um conto daqueles que fazem a imaginação se expandir aos limites. Um conto muito antigo, um clássico, como os contos das Mil e Uma Noites que tratamos num episódio da playlist Entre Pessoas e Personagens. Curiosamente, este é do livro dos Mil e Um Dias e se passa na China. Para outros, na Rússia, mas é porque é uma região que trocou de mão algumas vezes. Trabalhada por grandes escritores e teatrólogos, como Carlo Gozzi, em 1762, sofreu variações aqui e ali no decorrer do tempo, mas sua essência permanece. Tema da famosa ópera de Giacomo Puccini, Turandot, inacabada em razão da morte desse músico, foi concluída por seu brilhante discípulo Franco Alfano. Como sempre, é importante lembrar que pessoas e personagens se confundem e, em meio à imaginação, a realidade pode se tornar mais clara. Como se a imaginação fosse uma poção que limpasse a realidade diante de nossos olhos, tão distraídos pela rotina. Assim, somos esses personagens, moramos em seus reinos, vivemos suas vidas. Como de praxe, este conto também envolve uma princesa, e seu nome é Turandot. Sua beleza encantadora provocava a cobiça dos homens por onde passava. Mas é preciso voltar um pouco e prevenir esses homens ingênuos. Ser um pretendente da mais bela e poderosa entre todas no reino não era algo tão fácil como muitos poderiam imaginar. Como Sherazade das Mil e Uma Noites, ela era muito inteligente e usou essa inteligência a favor de seus propósitos. É que seu pai, o imperador Altun, orgulhoso da filha, majestoso e nada afeito a contrariedades, decidiu que havia chegado a hora de casar Turandot. Era tudo o que ela não queria. Ela era traumatizada pela história de outra princesa da família que há muitos séculos havia sido violentada e assassinada por um estrangeiro. A partir do dia em que Turandot entendeu essa história, ela passou a odiar a ideia de se unir a um homem, ainda mais que seria, como de costume, um príncipe estrangeiro. Para ela, todos os pretendentes seriam igualmente detestáveis. Aquele fato de cerca de 1 milênio atrás era forte o suficiente para seu ódio. Como Turandot, muitos povos se digladiam por conta de um passado que não existe mais, nem lhes compete mais. Há muita rivalidade que já perdeu sua razão, e há muitos que são ressuscitadores de antigas contendas, são formadores de inimizades. A questão é que, no caso de Turandot, ela alimentou esse desprezo. Só que, percebendo que não convenceria o seu pai de que esse não era o seu interesse, ela concordou, mas criou um desafio tão difícil que impediria alguém obter esse direito de se casar com ela. O desafio era solucionar 3 enigmas que ela preparou com todo o seu ódio para ser indecifrável. Só quem fosse capaz de responder aos 3 desafios poderia se casar com ela, e quem pretendesse, mas fracassasse, seria executado. O risco era por demais alto, e a princesa Turandot acreditou que ninguém se candidataria. Mas, para surpresa dela, muitos, de muitos lugares, se apresentaram concorrendo por sua mão. O imperador havia posto o retrato da princesa com um anúncio, e quando os rapazes viam sua imagem,
eram tomados de paixão, de uma força de atração que minimizava o risco que corriam. Era como se não enxergassem mais nada depois de verem a sua imagem ali. O cartaz ainda dizia: os enigmas são 3, a morte é uma. Ela estipulou a pena de decapitação. Parece que esse problema antigo persiste até os nossos dias. Há inclusive uma música de Leone chamada Garotos, que traduz muito bem essa realidade. Esta música diz assim: garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. O que aí diz é que toda a experiência da vida, toda a sabedoria, toda a prudência costumam ser anuladas quando se encantam por uma mulher e se tornam apenas garotos imaturos, loucos, imprudentes, irresponsáveis, perdem a cabeça, insensatos. Assim, muitos dos melhores e dos piores homens se inscreveram. Bastava ter sangue real. Ante aquela imagem sedutora da princesa, se lançavam num sonho que, em regra, terminava mal. Dia após dia, as execuções fora dos muros do palácio, para que todos vissem e desistissem, mostravam a insanidade daqueles homens garotos. Mas mesmo assim, dia após dia, outros se apresentavam cheios de esperança de que seu fim seria diferente. Podemos como que ouvir os conselhos de mães, rainhas preocupadas, a fala grave de pais conscienciosos advertindo contra essa empreitada fadada ao fracasso, fadada à morte. E com senso de desperdício, muitas jovens talvez dizendo somente para si mesmas o que gostariam de dizer em voz alta, na mais simples expressão: vai, bobo. Como a linda princesa, há muitas outras tentações atraentes que no decorrer da história têm enredado homens garotos, mulheres meninas, geriátricos adolescentes ou adolescentes geriátricos, como diz um amigo. E lá vão os bobos. Desde investimentos financeiros de extremo risco a projetos políticos inviáveis, desde curandeirices incuráveis ao empoderamento através de falsos atalhos, caminhos que atraem incautos, desprevenidos e preguiçosos. De viúva negra a princesa maliciosa a toda sorte de armadilhas espalhadas. Algumas são tão antigas que alguns tolos creem que não funcionam mais. E como vítimas das minas pós-guerra, muitos acabam mutilados ou mortos. Na verdade, como diz o cartaz do imperador Autum, os enigmas são 3, a morte é uma. Morrem por perderem a cabeça, morrem porque perdem a cabeça. Não são pessoas reais esses personagens? Em outro reino, próximo dali, uma invasão força o tal rei Timur desse reino e sua família a fugirem. E agora passam a viver como pessoas comuns, disfarçam suas identidades para não serem reconhecidos, uma vez que eram procurados pelo inimigo. O filho do rei deposto, o jovem Calaf, trabalha em toda sorte de serviço que aparece para sobreviver. Ele aprendeu a ser duro com a dureza da vida, a ler a vida com sabedoria e enfrentá-la com força e coragem. Certo dia, andando pela capital da China, Calaf viu um grande movimento de pessoas próximas ao muro do palácio. Perguntando a respeito se seria um festival, ele foi informado da execução de mais um pretendente de Turandot.
Ele assiste à execução. Era o príncipe da Pérsia. Às vezes nos perguntamos por que as questões, as diferenças, as desavenças não são resolvidas em desafios que não levem à morte. Por que, em lugar de matar, não parar no enigma? Por que, em lugar de batalhas sangrentas, não uma partida de xadrez, um jogo de futebol, uma Olimpíada completa? É que aquele que vence sabe que o outro, estando ainda vivo, pode revidar de alguma outra forma, pode vencer em outra modalidade, em outro setor, e, se morto, não poderá mais reagir. Então, quem não tolera o outro, prefere que ele morra. É por isso que Cristo disse que aquele que odeia já é assassino. Turandot extravasava seu ódio em ação. Não era mais contido. E como ela queria destruir, precisava atrair, seduzir, impressionar, fazer as presas virem e caírem em sua cilada. Agora, como que assistimos o momento em que Calaf vê pela primeira vez Turandot. Ao vê-la, ele também foi fisgado. Ele também compreende que esta era uma grande oportunidade de restaurar a nobreza da família. E ele resolve se candidatar contra a vontade de seu pai e a serva do seu pai que lhe acompanhava, Liu. Ambos tentaram dissuadi-lo, e sob os gritos contrários dos dois, Calaf toma o martelo e bate 3 vezes no grande gongo. Ele agora era oficialmente um pretendente. Ele havia sido educado por grandes mestres. Conhecia a vida palaciana, os segredos de Estado, e ainda compartilhava da ambição e do sadismo comum a tantos poderosos. Reconhecendo em Turandot um pouco de si mesmo, aquele desejo de vingança que se estabelece friamente, acreditava ser capaz de decifrar os enigmas dela. Na verdade, julgou que ela pensasse de modo semelhante a ele. De fato, ninguém deseja alguém totalmente diferente. É a mistura do diferente com aquele aspecto compartilhado que atrai. Há sempre uma cumplicidade no jeito de ser de um casal. Antes da cerimônia das perguntas, o experiente imperador tenta fazer o jovem desistir. Tenta convencê-lo. Ele não quer carregar mais esta morte, derramar mais este sangue. A atitude do imperador é uma atitude comum a boa parte dos mais velhos, porque, já tendo observado a futilidade de tantas desavenças, de tantos sonhos absurdos, costumam aconselhar que os jovens abandonem os caminhos que levam à dor, que levam à decepção. Mas Calaf é irredutível. Assim, então, Turandot é chamada, adentra o salão, fria, desdenhosa. Ela começa contando a história de Lou Ling, a princesa ultrajada, a razão de seu desprezo pelos homens, mostrando ao contar essa história por que não haveria clemência. Era a última chance para desistir. Ele deveria entender que os caminhos eram 2, ou a covardia da desistência, ou a morte pelo fracasso. Ele não desiste. Diante das charadas, para surpresa de Turandot, Calaf solucionou a primeira. Ela tentou não se abalar. As próximas eram mais difíceis. Para seu espanto, ele resolveu a segunda. Era difícil para Turandot manter a compostura, e para desespero dela, que odiava a ideia de se casar e odiava seus pretendentes,
Calaf soluciona também o terceiro enigma. Parecia impossível. Depois de tantos derrotados, ela já se sentia confortavelmente livre do casamento, e agora, como um pesadelo, aquele desconhecido lhe vence. Ela não se conforma, implora ao seu pai que a livre do juramento, mas o imperador manterá sua palavra. É impressionante observar que poderosos resolvem o que fazer com seus pactos sem consultar aqueles a quem afetarão. Um poder entra em acordo com outro, um grupo de cá faz aliança com aquele de lá e se sente no direito de decidir sobre questões que impactarão a vida de outros. Eles fazem acordos, desfazem acordos entre si, algo que interfere na minha, na sua vida, muitas vezes sem nos perguntar, sem nos tratar como merecemos e muitas vezes sem se importarem. Felizmente, nesse conto, Autum, que já havia aceitado o plano macabro da filha, agora decide não quebrará o juramento. De certa forma, podemos dizer que ele estava desculpado sobre o plano da filha, porque todos sabiam as consequências e se arriscaram voluntariamente. Mas agora, Turandot está inconsolável. Seu descontentamento é tal e ela se manifesta de tal forma que isso impressiona Calaf e lhe faz repensar o que fazer. Ele não queria se casar com alguém que o odiasse. Ele não esperava isso. Ela estava desolada, inconformada, revoltada, intransigente. Ele pensou que ela fosse lhe admirar. E se o cartaz dizia 3 enigmas, uma morte, ele pensou: casar com alguém que não lhe ama é se sujeitar a muitas mortes. Ele estava apaixonado por ela e a cada decepção morreria mais uma vez. Isso seria executá-lo todos os dias. Revertendo a situação, ele lhe faz uma proposta. Agora ele desafia Turandot a resolver um enigma. Caso ela resolvesse, poderia mandar decapitá-lo como aos demais. Mas se ela não resolvesse, ela seria sua esposa. Ela teria um tempo definido, até o amanhecer. O enigma, descobrir seu nome. Imediatamente, a princesa convocou todos os servos a começarem uma busca a qualquer custo. Ela tinha uma chance e não poderia perder. O povo foi convocado. Pequim deveria permanecer procurando. Ela não podia perder. A noite avançava e era possível ouvir: ninguém durma, ninguém durma. Todos tinham de procurar alguém que conhecesse aquele homem misterioso. Alguém diz que ele fora visto acompanhado de um senhor. Informações se somam. Encontraram seu pai. Mas ele se recusou a dizer. Ele foi ameaçado de morte. Ao ver que ele estava sendo ameaçado de morte, sua serva Liu se apresentou e disse que sabia. Então ela foi interrogada, foi torturada. Mas ela amava o príncipe desde muito tempo e mantinha isso em secreto. Não querendo que o príncipe morresse, ela guardou o segredo diante da tortura. Vez ou outra, a jovem Turandot encara o desafiante num misto de derrota e de admiração. Ele a estava vencendo. Ela está aflita e ele sereno, forte. Logo os primeiros sinais da alvorada surgiriam. Ninguém durma, ninguém durma, ecoava nas paredes do palácio, nas muralhas, nas ruas. Aliás, ninguém durma. Nessun dorma, em italiano.
É como se chama o canto do príncipe neste momento, uma área que foi interpretada por grandes músicos como Enrico Caruso, Luciano Pavarotti e Plácido Domingos na ópera de Giacomo Puccini. Ninguém durma, ninguém durma. Na letra da música, o príncipe conclama a olharem para o céu e verem que as estrelas tremulam de amor e esperança, porque a princesa não descobrirá o seu segredo, que ele só dirá para ela depois que o dia aparecer. Num beijo, ele dirá. Ele pede que a noite vá logo embora, que as estrelas logo desapareçam, que venha amanhã com a sua vitória. Enquanto ela quer que ninguém durma para encontrar a resposta que a livrará dele, ele convoca a não dormirem para assistirem a esperança e o amor vencerem. Aqui, a razão provocada pergunta: que lhe tira o sono? Qual preocupação não lhe deixa dormir? Mais que isso, que lhe perturba a ponto de fazer você atrapalhar o sono dos outros além do seu? Por que você grita, ninguém durma? Que há de tão urgente, de tão importante? É pelo bem? É a esperança? É o amor? A justiça? Ou sua vaidade? Sua intransigência? Seu egoísmo? Sua loucura? Tanto uns quanto outros incitam os demais a não perderem tempo, mas por razões diversas. Os filósofos Kierkegaard e Heidegger tratam desse tema, analisam o que nos perturba no sentido mais profundo. Aí eles apontam a angústia e o temor. A angústia é diferente do temor. Aquilo com que a angústia se angustia é a responsabilidade diante da liberdade, a angústia de ter de assumir a vida e o viver. Não é por causa de salário ou por causa de alguma decepção. É a angústia que ultrapassa essas questões. Elas não são capazes, no dizer desses filósofos, de fazer com que a angústia se angustie. Mas o que faz angustiar está sempre presente e, ao mesmo tempo, está em lugar algum. Quando alguém pede para definir o que a angustia, não se consegue, porque não é isso ou aquilo. É uma possibilidade presente em nossa capacidade e responsabilidade de escolher. É algo humano. Os animais não se angustiam, porque é o modo humano de encarar sua realidade diante de tudo. Então, a angústia nos coloca face a face conosco mesmos. Não podemos transferir nossa angústia. Ela é justamente o se assumir. Mas não é fácil. Nossa tendência é nos dissolvermos nas relações com os outros, com as coisas, fugir de nós mesmos. Muitas vezes encaramos os nossos limites, mas não queremos encará-los, então envolvemos outros, fugimos da nossa realidade, nos escondemos na multidão. Ninguém durma. O enigma é nosso, o problema é nosso, a angústia é nossa, mas envolvemos os outros na tentativa de escaparmos daquilo que nos angustia. Além disso, confundimos nossa angústia com os nossos medos, nossas preocupações com as coisas, como diziam esses filósofos, e para dar conta delas, ocupamos outras pessoas também. Mas as coisas fora de nós nos impõem medo e se resolvem com ações externas, enquanto a angústia é uma questão interna. Não se resolve curando milhares, nem matando milhares. Não adianta acordar o mundo, pôr o mundo em vigília. A questão está no próprio fato individual de ser quem é, humano. Humano diante dos desafios que desafiam, das provas que provocam a nos tornarmos quem devemos nos tornar.
Por isso, sob a angústia, nos sentimos estranhos, nos sentimos deslocados, fora de casa, mas como fora de nós mesmos, enquanto não somos quem sabemos ser, e fugimos da angústia. Parece mais fácil enfrentar os outros, enfrentar as coisas, que nós mesmos. Só que, como seres que se angustiam, de novo e de novo se repetirá aquele disparo psicológico da angústia. E toda vez que você se encontrar consigo, que eu me encontrar comigo, a angústia ali estará, pois ela é o mostrar-se para si mesmo, o encarar a si mesmo. E a última coisa que Turandot desejava era encarar a si mesma. Procurem, achem algo, um documento, achem alguém conhecido, alguém mais sábio. Enquanto o dia se aproximava, a serva Liu, após declarar seu amor pelo príncipe, como aquela verdadeira mãe no famoso julgamento de Salomão que prefere dar seu filho a outra a deixá-lo morrer, Liu prefere perder Calaf para outra a perdê-lo para a morte. Ela morria exaurida pela tortura sem dizer o nome de seu amado, e em suas últimas palavras diz abrir mão até da esperança. Só quem ama permanece firme quando se perde a esperança. Depois desse gesto incalculável de Liu, o príncipe toma uma decisão. Ele preferia morrer a forçar a princesa ao casamento. Não seria bom para ele. Também não seria bom para ela. Um casamento contra a vontade é tortura de toda uma vida. Ela também morreria muitas mortes até a morte. Então, ele chega até aos ouvidos da princesa e diz, somente para ela ouvir, Calaf. Ele diz seu nome e deixa em suas mãos o que fazer. Agora, a sádica princesa tinha o que queria em suas mãos. O poder foi devolvido a ela, mas ela poderia ficar em silêncio e se casar com ele, se quisesse. O dia está se abrindo e o imperador rompe o grande alvoroço. Convoca a filha para saber se ela descobriu o nome do misterioso estrangeiro. Ela se apresenta e, para espanto de todos e angústia do príncipe, diz ao majestoso Autum, descobri o nome do estrangeiro, grandioso pai. Ela poderia dizer que não sabia, ela poderia guardar silêncio, mas ela bem alto o diz, surpreendendo a todos. Seu nome é amor, seu nome é amor, meu pai. E todos repetem maravilhados, encantados, emocionados, seu nome é amor, seu nome é amor, enquanto Turandot e Calaf se abraçam. Que sua imaginação imagine a festa que se dá. Só não se esqueça que essa festa nunca aconteceria se, como disse Platão, a inteligência para fazer mal não fosse enfrentada por equivalente ou superior inteligência para o bem. Quem terá vencido quando sua noite passar? Ainda há tempo de transformar corações, ganhar confiança, merecer afeição, desfazer preconceitos, mostrar que o amor vale a pena, que o amor é maior